Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Apresenta um executivo mais pequeno e que afirma mais coeso, com 8 secretarias, menos 2 do que o anterior e também menos 2 direções regionais. Graça Silveira, esta mudança surge em tempo e forma oportunas? Muito boa tarde a todos, a quem nos segue no Rádio Clube de Angra, a quem nos costuma acompanhar no Política de Saltos Altos. Um bom regresso a quem teve de férias, Judite Parreira, Cláudia Cardoso e a nossa comentadora Andreia. Bom, esta remodelação é a crónica de uma morte anunciada. Fala-se da remodelação do governo desde a apresentação do orçamento, com todas as trapalhadas que o orçamento teve, depois com todos os problemas que aconteceram nas agendas mobilizadoras, quando em plenário esteve Bastos e Silva completamente sozinho a defender o governo no debate de urgência proposto pelo PS sobre as agendas mobilizadoras, e desde essa altura que se pensou que ia haver uma remodelação no governo. Foi adiada para janeiro, porque era preciso esperar pelas eleições, depois entretanto aconteceram as eleições, não sei se estavam à espera de fevereiro, mas depois devem ter pensado que seria um bailinho de carnaval, não foi em fevereiro, passou para março e acontece depois da Páscoa, tipo em modo de ressurreição. Esta remodelação não surpreendeu ninguém, porque toda a gente estava à espera e a pedir. Parece-me que é uma remodelação que torna este governo mais político, ou seja, no primeiro governo claramente houve secretários que foram erros de casting, porque segundo parece eram muito bons tecnicamente, mas depois politicamente todos os dias davam tiros nos pés, e falo do secretário dos Transportes, falo da secretária das Obras Públicas. Em relação à cultura, penso que era consensual de que aquela secretaria deixaria de existir, porque José Manuel Bolieiro tinha que escolher, para reduzir o governo, tinha que reduzir 2 ou 3 secretarias. Portanto, ou escolhia secretarias monotemáticas, digamos assim, que só tinham uma pasta, como foi o caso das Obras Públicas. Foi uma secretaria que foi fácil extinguir, porque se anexou as obras públicas aos transportes e ao turismo, como de resto durante muitos governos as obras públicas estavam com os transportes. A Secretaria da Cultura, por todas as razões e mais alguma, porque a secretária era fraca, porque aconteceram todos os fediveres com a questão do diretor regional da cultura, que acabou por sair, a forma como saiu também foi completamente atabalhoada, e portanto percebia-se que essa secretaria ia deixar de existir. Passa a cultura para a educação, como também aconteceu durante muitos governos. Agora é de assuntos culturais, penso eu. Não sei qual é a diferença entre cultura e assuntos culturais, mas este diretor provavelmente é um legado do anterior diretor regional da cultura, que fazia questão de explicar aos seus funcionários o que era a cultura. A ciência passa para a vice-presidência e a transição digital penso que fica diretamente com a presidência. Na minha opinião, há 2 secretarias que deveriam ter sido tocadas. Uma delas é a Secretaria do Mar e das Pescas, que é uma secretaria fraquíssima, tendo o mar e as pescas uma importância crucial para os Açores, e com aquilo que se avizinha com o ministro Costa Silva, que é um homem que sempre defendeu a extração de minérios e a utilização das riquezas dos fundos marinhos, era importantíssimo termos um secretário forte para que todas as mais-valias que daí advenham a região possa ter uma palavra a dizer, porque continuamos com o vazio legal da gestão partilhada, porque é um conceito que nunca foi revisto ao nível da Constituição, e portanto ninguém sabe o que é que se partilha, como é que se partilha, quem é que manda no quê e quem é que tem as mais-valias do quê. Na Secretaria Adjunta da Presidência para os Assuntos Parlamentares, que é um secretário que ninguém sabe quem é, o que é que fez, mantém-se.
ainda por cima fica sem os assuntos parlamentares, porque, segundo parece, os assuntos parlamentares, se não estão em erro, passam para as finanças e ficam na tutela de Duarte Freitas. Não percebo qual é, porque é que José Manuel Bolieiro, se tinha a necessidade de tornar este governo mais pequeno, mantém um secretário que praticamente não tutela coisíssima nenhuma. A saída de Bastos e Silva pode ter a ver com a questão em torno das agendas mobilizadoras? Não, só tem a ver com a questão das agendas mobilizadoras. Comecei por dizer isso. O primeiro sinal é quando Bastos e Silva é deixado completamente sozinho a defender as agendas mobilizadoras no debate de urgência proposto pelo PS, que não estava nem o José Manuel Bolieiro nem o vice-presidente. Portanto, ficou Bastos e Silva completamente sozinho a fazer a defesa do governo e das opções que tinham sido feitas, que culminou na comissão de inquérito, que já começou a ter audições e, portanto, nas audições o assunto agravou-se, porque foram lá várias pessoas dizer, uns que não tinham ouvido, os outros que não sabiam, os outros que tinha havido ingerência do governo e, portanto, e é no seguimento disso que José Pacheco diz que afinal já não confia neste governo, porque nesse debate no plenário, José Pacheco dá o peito às balas e diz que confia plenamente no governo, que tem garantia do governo, que tudo tinha-se passado com a maior lisura, e depois começa a ouvir na primeira pessoa, durante o decorrer das audições da Comissão às agendas mobilizadoras, que afinal tinha havido mais e menos, e sente-se enganado pelo governo. Portanto, desta forma, José Manuel Bolieiro tem uma forma de sanar o relacionamento com o Chega, em que diz claramente, ok, isso efetivamente correu mal com as agendas mobilizadoras, mas este governo é uma pessoa de bem e, portanto, retirou do governo o que era o responsável por todas as questões relacionadas com as agendas mobilizadoras. A entrada de Berta Cabral, que basicamente a mim parece que é para dividir a presidência do governo com José Manuel Bolieiro, quer dizer, uma secretaria que tutela transportes, turismo, energia e obras públicas. Basicamente, aquilo que parece é que José Manuel Bolieiro precisou de um peso pesado para ter ao seu lado para conseguir fazer face ao triunvirato, que agora já não é uma mesa de 3 pés, vai passar a ser uma mesa de 4 pés e, portanto, vai haver um maior peso político do PSD na cúpula. E mais, porque Berta Cabral vem da linha mais conservadora, mais antiga do PSD, que era a linha que estava mais insatisfeita com o poder que a coligação tinha, ou seja, que o vice-presidente e que o Paulo Estevão tinham neste governo. Duarte Freitas nas finanças, pois eu percebo que se queira um governo mais político, mas aquilo que vai ser verdadeiramente importante neste governo e que nós neste momento ainda não sabemos, porque ainda não foi publicado, pelo menos até termos começado o programa, ainda não tinha sido publicado a nova orgânica do governo. Os diretores regionais vão ser peças fundamentais, desde logo na Secretaria da Berta, quer dizer, quem tutela 4 pastas tão grandes quanto estas, ela vai ter que ter 4 diretores regionais muito bons. Portanto, interessa saber quem é que vão ser os diretores regionais destas pastas. Por exemplo, em relação à ciência, que sai desgarrada e que vai diretamente para a tutela da vice-presidência, não existe na máquina da vice-presidência neste momento ninguém que se possa dizer que tem experiência ou que está relacionado com a ciência. Portanto, Artur Lima vai ter que ter um bom diretor regional da ciência, que não sei se vai manter Sérgio Ávila, se ele vai escolher uma pessoa da sua confiança política para a educação e, portanto, para a ciência. E, portanto, nestas secretarias onde houve reorganização, e especialmente naquelas que são mega secretarias, os diretores regionais vão ter que ser tecnicamente muito bons. E digo isto também em relação às finanças, porque Duarte Freitas é muito bom politicamente, mas precisa de uma máquina muito oleada, de gente que percebe
perceba muito de captação de fundos europeus, que saiba muito de como fazer orçamentos sem, pelo menos se for com engenharia financeira, como fazia Sérgio Ávila, que os faça sem rabos de fora, como de resto aconteceram nos 2 últimos orçamentos, que facilmente se percebeu que o deve e o haver somados nem sequer davam zero. Judite Parreira, na sequência daquilo que estava a Graça a referir sobre José Pacheco, o deputado reitera que a remodelação do governo era uma exigência do Chega e vem ameaçando a coligação do governo de retirar a confiança política no Parlamento Regional. Este deputado e o partido têm de facto esse poder na região? Boa tarde, Andreia, boa tarde à Cláudia e à Graça e aos ouvintes da Rádio Clube de Angra, concretamente aos de Política de Saltos Altos. Eu acho que só se pode fazer, ou só se deve fazer a avaliação de um governo quando ele chega pelo menos a meio do mandato, não é? Porque antes disso acho que é uma avaliação precipitada e que corre o risco de ser até bastante injusta. No caso concreto, já se vinha a anunciar há algum tempo que esta remodelação ia ser feita. No entanto, José Manuel Bolieiro foi adiando a remodelação para também dar tempo a que os secretários pudessem mostrar algum trabalho. Não foi feito antes do orçamento, nem podia, nem devia ser feito. Não foi feito depois porque ia haver eleições e também creio que depois foi um bocadinho adiada para que não parecesse que estava a ser feita a pedido ou por imposição de alguém. O certo é que desde sempre o Chega disse que o governo era demasiado grande, que tinha que ser feito uma remodelação no sentido de reduzir os membros do governo e veio reiterando isso ao longo dos tempos. Agora, não me parece, quer dizer, José Pacheco, quando fica um pouco mais fora de cena, não é? Quando não tem os holofotes em cima, resolve aparecer dizendo assim uma coisa que chama a atenção mediática das pessoas e que seja mediática. E foi isso que ele fez agora. Mas não creio que esta remodelação tenha sido feita por motivo das afirmações de José Pacheco. Acho que a remodelação foi feita porque, como nós já aqui dissemos muitas vezes, o governo foi um governo grande na altura porque tinha que conciliar as vontades dos partidos, dos parceiros da coligação, dos partidos que apoiavam o governo e, portanto, como eram 3 partidos, houve que acomodar essas vontades e que dar algumas pastas a cada um deles, por isso foi um bocadinho maior, mas sabia-se que a meio do mandato, pelo menos, isso teria que ser revisto e que teria que ser reduzido. Para além de que, e também já dissemos aqui muitas vezes, este governo era composto essencialmente por técnicos, os secretários não eram políticos, ou a maior parte deles não era político e, portanto, isso pode ser... Os técnicos são muito importantes, mas acho que são muito importantes enquanto diretores regionais. Para compor o governo, portanto, os secretários precisam de ser políticos e notou-se isso ao nível da comunicação e nós já aqui muitas vezes referimos isso. A comunicação era realmente muito deficiente e notou-se isso. Bastos e Silva todos eles pessoas muito sérias e provavelmente muito competentes nas suas áreas, mas Bastos e Silva não foi apenas o motivo, não foi apenas o das agendas mobilizadoras, acho que isso foi mesmo o culminar de uma situação que já vinha de trás. Sempre teve uma comunicação, enfim, que deixou bastante a desejar e que deixava muitas dúvidas. Muito potente. Exatamente, e que deixava algumas dúvidas, porque não era clara. E achava que não tinha que se justificar. Se justificar, exatamente. Que o poder que tinha, que a importância que tinha, lhe permitia não ter que se justificar. Mota Borges, enfim...
para além de que foi, desde logo, houve ali divergências, veio dizer uma coisa, depois o vice-presidente teve que vir dizer aquilo que ele já tinha dito, depois foi Paulo Estevão que lhe retira a confiança política, o que também não lhe ficou muito bem, mas teve sempre ali uma grande fragilidade, para além de que ao nível da comunicação também era muito fraco. Ana Passos de Carvalho, eu não conheço a senhora, mas quem a conhece diz que é uma pessoa extremamente competente, mas que também tem problemas ao nível da comunicação, para além de que parece que tem problemas ao nível das relações interpessoais. Susana Amaro. Não, Ana Passos de Carvalho. Susana Amaro. Foi um critério enfim, de escolha, Judite, podemos sempre pensar assim. O quê? Pode ter sido um critério de escolha. Bom, eu não sei qual foi. Os critérios eu não os conheço de todo. Susana Amaro, na verdade, foi a que foi sempre mais contestada desde o início. Falava-se até que aquela secretaria não tinha muita razão de existir, porque podiam, as pastas que ela tinha podiam estar noutras secretarias e, portanto, já há muito tempo, e depois agora os problemas que não são de agora. Agora foi a admissão do diretor regional, mas sempre teve problemas com o diretor regional da cultura e, portanto, também estava ali a prazo. Creio que fizeram um trabalho, e isso temos que dizer, fizeram um trabalho sério, o trabalho que lhes foi possível fazer, mas na verdade faltava ali a componente política e, portanto, eu acho que esta redução, para além de ser para criar um governo mais pequeno, o que em termos de custos, portanto, financeiramente é melhor, não é? Quanto mais pequeno, menos custos, mas também, para além da contenção de custos, um governo mais político e com uma maior concentração e coesão. E eu creio que os secretários, as duas secretárias que entram e as duas remodelações depois que há, são nesse sentido. Na verdade, Duarte Freitas, queira-se ou não, foi um secretário, foi talvez até agora o melhor secretário, isso eu tenho que dizer, porque é justo, foi com certeza o melhor secretário até agora deste governo, portanto, acho que fica muito bem com a nova pasta, que é muito mais pesada, que vai obrigar a que tenha diretores regionais muito bons para o apoiarem, mas tenho a convicção de que ele, um homem com a experiência política que tem, com os conhecimentos, com certeza que levará a bom porto esta nova etapa da sua vida. Maria João Carreiro também tem experiência política porque foi deputada durante 4 anos. Tem uma outra vantagem que esta César. E tem uma outra vantagem que esta tem uma grande proximidade com Duarte Freitas. Há uma grande proximidade, aliás, é Duarte Freitas que a leva para a Assembleia. E não, isso que a leva fica pelo PSD, porque sim, ela claro, estava furibunda porque não tinha sido colocada nas listas do PS no lugar onde mas queria. Duarte Freitas aproveita essa situação e vai buscá-la e foi sempre muito próximo dela. Ora, ficando Maria João Carreiro exatamente com as pastas que Duarte Freitas tinha, é natural que... Estás a querer dizer que Duarte Freitas vai ter que tutelar a uma tutoria. Não, eu acho que não quero dizer que é uma querida. Isso é uma querida. Isso foi uma interpretação tua. É uma interpretação tua. tutoria. Não, acho que vai ajudá-la nesse sentido. Muito! E sim, Maria João Carreiro, mesmo sendo assim. a pessoa que é muito briosa e muito voluntariosa, tenho a certeza de que também irá conseguir fazer um bom trabalho. Mas acho que aqui Sofia Ribeiro fica com os assuntos culturais. A cultura quase sempre esteve na educação. Penso que só houve um governo em que isso não aconteceu, em que estava na presidência. Culturais para além da cultura. Bom, isso dá outro programa. Isso é um programa É que vocês já são próximos. Não, mas acho que era uma coisa que em vez de ciências tipo assuntos científicos. É para mudar um bocadinho também. Não é ciência, é assuntos científicos. Ora,
Portanto, fica bem, a educação fica muito bem com a cultura, que foi como sempre esteve, mas acho que aqui o nome grande mesmo é o de Berta Cabral. E acho que Berta Cabral não aparece por acaso, aparece porque efetivamente é uma pessoa com uma enorme experiência política. Ela já foi deputada regional e na República. E com muita experiência em todas as pastas que vai tutelar. Da Câmara. Ela já foi secretária regional, ela já foi secretária de Estado, presidente do PSD, como Duarte Freitas também. Presidente de Câmara. Portanto, eu disse isso. Ela tem, efetivamente, uma grande experiência e domina estas áreas. E, portanto, aparece pela grande experiência que tem. Acho que também foi muito generoso da parte dela, depois de todo o percurso que tem e com a idade que tem, ainda vir dar o seu contributo a este governo. Mas, para além disso, creio que ela aparece também aqui um pouco para unir o próprio partido. Portanto, eu acho que é um fator de coesão para dentro e para fora. Para o próprio governo, porque é um grande apoio para ela, tem uma grande proximidade também com José Manuel Bolieiro, é ela que o escolhe para a substituir, e com Duarte Freitas. E, portanto, acho que vai ser um fator de coesão e um grande apoio para eles no governo, sobretudo para José Manuel Bolieiro, como é evidente, mas também para fora, para os militantes do partido, porque eu acho que ela vem unir aqui algumas pontas que estavam soltas e portanto, acho que será talvez a grande aposta de José Manuel Bolieiro. Para além disso, ainda há uma outra coisa aqui que eu acho que é importante referir, é que desde sempre São Miguel se queixava que a Terceira tinha ficado com um peso muito grande no governo, porque tinha o vice-presidente com pastas muito importantes. Agora, Berta Cabral fica também com um peso muito grande. E o PSD também ganha peso aqui, em relação aos outros partidos. Precisamente. E, portanto, acho que Berta Cabral é o fator de coesão deste governo. Cláudia Cardoso, a oposição socialista fala em instabilidade política na base desta remodelação do governo. Como estive aqui a ouvir atentamente, boa tarde André, boa tarde também a Judita, a Graça e aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, particularmente, naturalmente, aos que nos ouvem ao Política de Saltos Altos. Esta remodelação de governo não traz efetivamente nada de novo. Foi anunciada, pré-anunciada, sucessivamente adiada e mostra várias coisas que me parecem preocupantes. Uma delas é, naturalmente, a capacidade, ou melhor dizendo, a incapacidade de decisão do Presidente do Governo. Estes adiamentos sucessivos têm a ver com um Presidente do Governo que está manietado não apenas pelos parceiros de coligação, mas também pelo suporte parlamentar que o segura. E é por isso que não consegue decidir não apenas neste assunto, mas em muitos assuntos. A remodelação de governo, depois de ter sido sucessivamente anunciada, pedida inclusivamente através da retirada de confiança política de Paulo Estevão ao secretário dos Transportes Mota Borges, como vocês se lembram, pelo Chega, pela Iniciativa Liberal, neste momento cai sem grande novidade. Ou seja, já ninguém ligou. Cai sem estrondo. O povo já não quer saber, já não traz surpresa nenhuma. Qual foi a surpresa disto? Nós sabíamos que os secretários, a maioria dos secretários agora remodelados, eram cadáveres políticos. Toda a gente sabia isso. Estavam sentados no Parlamento, vestiam, enfim, as vestes governativas, mas não exerciam, de facto, já não tinham crédito. E este é que é o problema de base de sustentação deste governo, que é um governo que, do ponto de vista político, está com problemas de gestão da sua imagem e de ser, no fundo, moribundo. E é esta tentativa tardia, repare-se, de José Manuel Bolieiro, vem tentar resgatar a imagem desgastada de um governo que já não tem grande resgate possível. E eu vou citar o Osvaldo Cabral, que é um social-democrata e, portanto, não é socialista, que diz: este governo nasceu torto e parece que vai permanecer assim. Ele diz isso depois da remodelação, atenção. Uma especial informação deste Exatamente. Portanto, há erros de casting na criação de base deste governo. Percebe-se, o povo percebe, na rua, que quem manda no governo são sobretudo os parceiros de coligação. O vice-presidente, daí o peso excessivo que agora se falava da Terceira e que os miquelenses digerem muito mal,
e depois Paulo Estevão, que também tem um peso significativo. E como o próprio Paulo Estevão disse durante a campanha, o José Manuel Bolieiro não tem perfil de presidente de governo. E, portanto, talvez não mantenha essas palavras, mas foi ele que as disse. Atrás de um grande homem virá sempre uma grande mulher. Agora, é preciso que se perceba porque é que se faz esta remodelação. É obviamente que o resultado não é de um pedido, é de vários pedidos. Não concordo. E até da sociedade civil, que já percebeu o estado de agonia em que o governo se vai tentando manter. E vai-se manter. Aliás, eu sou das pessoas que sempre disse que este governo seria feito por uma legislatura de 4 anos e mantenho. Mesmo no estado catatónico em que ele subsiste, eu mantenho, eu acho. E é esta tentativa de resgate que faz com que José Manuel Bolieiro agora tenha mais uns meses até ao próximo orçamento e depois vai tentar ganhar um novo fôlego. Ou seja, o presidente do governo atual, pela sua hesitação e dificuldade de decisão, está a tentar, como as ondas, há setes de ondas, não é? No surf, nas praias, e ele está a fazer o mesmo. Olha, agora vamos aproveitar. Sim, é sem ser o surf, até em qualquer parte. Sim, e o que é que acontece? Ele está à procura de um folgozinho e conseguiu. 5 em 5. Agora, conseguiu, vamos lá ver como é que ele consegue. Como eu disse, os que estavam no governo eram de facto cadáveres políticos, mas há aqui, na minha opinião, o que ele tenta fazer, e agora a parte positiva do que ele tenta fazer. Tenta criar um governo mais político, que devia ter feito no início. Tenta fortalecer a base de sustentação do PSD dentro do governo. E aí é por isso que vai buscar a Berta Cabral, para unir. Mas não nos podemos esquecer que dentro do governo nós já temos desunião bastante. Repare-se no caso do PSD Terceira, em que temos António Ventura e Clélio Menezes, os dois dentro do governo, a terem que ser, digamos, moderados pelo seu presidente de governo. E agora vamos pôr mais líderes derrotados do PSD dentro do governo. Já tínhamos José Manuel Bolieiro e agora vamos pôr Berta Cabral, Duarte Freitas, portanto, aquilo parece a reunião dos perdedores sociais-democratas ao longo dos últimos anos. É preciso perder para depois se ganhar. Mas é aqui que eu desconfio que não vai acontecer. Porque é assim, mas isso também não é certo. Duarte Freitas, eu estou falando agora. Mas se o PS ganhou durante 24 anos, os do PS tem que ter partido. Novamente, e como a moderadora é muito benevolente contigo, dirás isso tudo. Com todas. O que se passa é o seguinte, ele tenta reforçar o núcleo duro político, e aí está certo, porque um governo deve ser político. E há pouco alguém falava da questão técnica, mas é que tecnicamente o governo também é desastroso. Há pouco alguém os diretores regionais, muitos deles são, enfim, de pouca valia, foram também erros de casting, por isso é que o Sr. Presidente do Governo agora está a tentar alterá-los. Vamos ver. Mas isso é o correto, não é? Quando detectamos que alguma coisa não funciona bem, temos que corrigi-la. Porque os diretores regionais podem ser bons técnicos. Agora, a um secretário não basta ser bom técnico, é preciso ser bom político. E José Manuel Bolieiro começou este governo com muito maus políticos. Alguns não da responsabilidade dele, como é natural, dos parceiros de coligação. Mas note-se outro aspecto nesta remodelação. O presidente do governo, que é presidente de todo o governo, só mexe em secretários da sua área política. Não mexe em nenhum secretário, nem do CDS, nem do PPM. Como a Graça disse bem, registrei. Exato. O secretário do Mar, que é outro cadáver político que se arrasta pelos corredores do Parlamento. Cadáver era preciso ter morrido. Sim, pois era melhor que fosse. Mas enfim, é uma morte anunciada, adiada, e que não acontece. Porquê que não acontece? Porque é de outro partido político. E, portanto, é esta questão que está aqui. Agora, há aqui outro erro, na minha opinião. Duarte Freitas. Eu também comungo da opinião da Judite. Um dos melhores secretários do atual governo. Isto dentro da esfera do que estamos falando, não é? Mas Duarte Freitas, efetivamente, não só foi um bom secretário, como teve uma ação determinada, com resultados palpáveis, coisa que a maioria dos outros não tem, e estava a fazer um bom trabalho e prometia continuar a fazer um bom trabalho. E é este secretário que faz um bom trabalho, que se tira da pasta que está a tutelar para pôr na pasta das finanças. Estás com medo do princípio de Peter. Exatamente, estou com medo do princípio de Peter. Estou com medo do princípio de Peter porque é assim, não é por ele ser bom nesta que significa que vai ser bom na outra. E
Eu julgo exatamente, porque e como nós sabemos, não é? O sapateiro não quer dizer além da chinela. E portanto, eu acho efetivamente que aqui há outro erro. É que Duarte Freitas é do núcleo duro, é-lhe dado uma pasta de grande importância. Agora a Graça dizia bem, tem que se rodear de gente muito boa, porque não me parece que vá ter o desempenho, não me parece, não gosto de vaticinar, mas que vá ter o desempenho. Mas estás a fazê-lo e eu acho que não se deve fazer uma avaliação antes estou a fazer, pessoas é a minha opinião. É claro que estamos aqui a falar de pessoas, todas muito bem, é a perspectiva que eu tenho sobre o que pode acontecer. Mas é uma perspectiva muito negativa, não dás sequer a hipótese das pessoas que estaremos para fazer estaremos. Eu depois, se me enganar, farei aqui... Porque acho que todas nós éramos contra o Duarte Freitas na primeira leva e revelou-se um excelente eu disse-o várias vezes, se calhar fui a primeira a dizer que para mim ele era um dos melhores secretários deste governo e efetivamente ele teve um excelente desempenho e toda a gente o reconhece, a sociedade reconhece e portanto neste governo de muitos maus desempenhos, enfim, é uma lança em África e portanto tirá-lo de onde ele estava a fazer um bom trabalho e com perspectivas de futuro, acho mal. Ele ficaria lá e com certeza não deixaria, porque nós sabemos que dentro do governo há aqueles apoios, enfim, imprescindíveis, e nós sabemos que Duarte Freitas é um apoio imprescindível de José Manuel Bolieiro, independentemente da pasta em que estiver. Agora, o que é que temos mais aqui? Sugerias que viesse um Vítor Cruz, por exemplo? Não, era mais um derrotado do PSD para integrar o governo. Mas todos os... mas foi o que já disse. Todos os 24 anos foram há aqui outro sinal muito preocupante. Berta Cabral, sem dúvida, é uma política experiente, em qualquer pasta estaria bem, nas finanças, na que está, é conhecedora dos dossiês, isto não está em causa. Agora, o que está em causa é o sinal que me parece que o PSD dá à sociedade. Quer dizer, isto é o melhor que o PSD atual tem para oferecer. Eu não sei se vocês já viram o vídeo do Parque Jurássico sobre a remodelação do governo. Mas enfim, é um vídeo, eu estou a explicar, não é um vídeo do Parque Jurássico sobre a remodelação atual do PSD. Ou seja, não faço ideia, circula, portanto, eu posso-vos mostrar. A questão é, e a geração intermédia dos quadros do PSD, a geração dos jovens, onde é que está? É Maria João Carreiro, que vem do Partido Socialista, que foi inclusivamente adjunta de Carlos César. É essa a remodelação? Quer dizer, não me parece que haja aqui um sinal de esperança. Continua sempre de fora. Obviamente, há quadros no PSD, jovens, que prometem, que têm muito a dar e que não foram chamados aqui. E, portanto, isto aqui é um sinal, para mim, preocupante de um partido que quer rejuvenescer e, acho eu, quer continuar a ser governo depois de 2024. Mas não é com este tipo de atitudes que acho que vai conseguir. Agora, evidentemente, dentro dos secretários que saíram, eu acho que uma das surpresas, talvez, tenha sido a de Bastos e Silva. Porque apesar de ele ter sido abandonado, como a Graça explicou bem no Parlamento, pelo resto do governo e ficou lá a ser chacinado na questão, enfim, dos erros que cometeu na questão das agendas mobilizadoras, e do dinheiro que perdeu à região, que é grave e deve ser restado, eu acho que não se esperava que houvesse uma mexida num núcleo tão central. Porquê? Não te esqueçamos que Bastos e Silva é um regresso e voltou a um sítio onde já não tinha sido feliz da primeira vez e voltou a nascer feliz da segunda. E, portanto, eu sinceramente, e acho que muita gente não esperava que se mexesse nele, apesar do mal que fez. Os outros eram expectáveis, não é? Já se falou a questão da cultura, enfim, uma pessoa sem preparação política, mas que podia ter, enfim, feito um crescimento, não fez. Depois, o Mota Borges, que era mais do que evidente que teria que ser remodelado. Aliás, o que se diz é que ele nem era para ter sido convidado, que foi um erro de convite, e portanto mais um erro de casting. E Ana Carvalho. Ana Carvalho é, na região, uma das maiores especialistas em contratação pública. E é desse ponto de vista muito competente. Agora, os erros de comunicação que se falam, eu acho que não são apenas dos secretários que foram remodelados. Continuam a existir dentro dos secretários que estão no governo. E, portanto, isto é que era preciso ser trabalhado. E não tem a ver, e não pode ser sempre desculpa, o facto de ter 3 partidos coligados. Porque a questão de, reduzimos o governo, saíram 4 secretários, mas entraram 2. E, portanto, o que temos que ver, reduzimos 2 secretários num governo que já é enorme. Não é para aí que se reduz. Aliás, o deputado do Chega já o disse. Bem, isto também não é grande redução. Um governo pequeno é um governo de 6 a 10 pessoas. Não é o governo atual. E, portanto, nada disto faz grande sentido. E mostra uma fragilidade grande, parece-me a mim, do Presidente do Governo, que é a capacidade de decisão. E um Presidente do Governo tem que conseguir liderar
tem que conseguir decidir, e quando é para mexer tem que mexer em todos, não tem que mexer só nos seus. É isso que eu penso e não é isso que aconteceu. Mudando de assunto, entretanto, no mundo Covid, deixou ontem de ser obrigatório em Espanha o uso de máscaras em espaços fechados. Mudando de assunto, Não, que a Graça... assim já está de foice. A Graça ainda quer dizer qualquer coisa sobre o governo. Não, eu queria, porque assim, ser a primeira a falar, depois eu ouço hoje, e para tentar não interromper. Não nos esqueçamos que depois temos que falar às 3. Tá bem, vamos então regressar ao assunto anterior. Só queria deixar uma coisa. Resumo da aula anterior. Não, eu só queria deixar uma coisa aqui clara que eu acho que é importante, que é, de todos os secretários que falámos que saíram e que não saíram, e de ser um governo agora mais político, não podemos comparar, por exemplo, uma Suzete Amaro, que não era nem política nem competente, a uma Ana Carvalho, que efetivamente não era política, e não era política essa, eu acho que por opção. A atitude dela era mais ou menos a mesma atitude de Bastos e Silva, que era: não tenho pachorra para estar aqui com estas conversazinhas de plenário, com os senhores deputados a fazer umas perguntazinhas que ela achava que eram miseráveis, que era de quem nem sequer se tinha preparado. Portanto, de certa forma arrogante e altamente competente, como disse a Cláudia. É a que mais sabe de contratação pública e é uma engenheira civil de mão cheia. Aliás, ela é muito próxima, eu não sei se ela é muito próxima de Bastos e Silva, porque Bastos e Silva, não nos podemos esquecer que é um engenheiro civil, ele não é um homem das finanças, apesar de ter tido a tutela da pasta das finanças no tempo, no final de Mota Amaral. Ele é engenheiro civil e é muito próximo, e acho que continua a ser. A fazer a defesa dos engenheiros. Não, é verdade. Não, estou a brincar. Não, e bem, não, mas é porque são pessoas efetivamente técnicas muito boas e que não tiveram a sensibilidade, se já num governo maioritário eram seriam pessoas difíceis de pôr a mão, mas que é mais fácil num governo em que tem maioria absoluta, em que o presidente do governo pode fazer a parte política, num governo com esta natureza, em que é preciso negociar, fazer concessões, etc, esta prepotência torna-se muito óbvia e cria logo clivagens e muita gente a pedir para sair. Portanto, não é só o nascer político, isso não é político, é técnico. Não é verdade. Houve erros de casting mesmo ao nível das competências das pastas que se ia tutelar. E um caso, a Suzete Amaro, não é nem cultura, nem ciência, nem transição digital. É porque a Suzete Amaro, a única vez que pôs os pés numa universidade foi quando fez o seu curso. É verdade. A gente leu o currículo dela. Podia ter feito pós-graduações, podia ter participado em projetos de investigação, em determinadas áreas que percebessem como é que funciona. Não, tutela a ciência e não percebe. Portanto, e isso, quando há escolhas políticas de colocar pessoas com estas características em determinadas pastas, o sinal político que se está a dar é: estou-me a marimbar para essa pasta. Pelo menos a sociedade é isso que sente. E cada um está sempre mais atento aos secretários, aos diretores regionais das suas áreas, ou seja, onde as decisões vão ter consequência nas suas vidas. Pronto. E na ciência a gente está sempre nesta perspectiva. Já houve uma Secretaria da Ciência, depois passou para uma direção regional, depois já foi só no tempo do PS, o PS foi desmerecendo a ciência, depois a ciência praticamente já estava só a ser tutelada pelo Sérgio Ávila, que era a parte do empreendedorismo, portanto, só interessavam projetos se as empresas também tivessem e fossem com projetos de empreendedorismo. Portanto, a ciência tem sido, toda a gente diz que é importantíssimo, que sem ciência feita com qualidade, que esse conhecimento deve ser posto ao serviço da evolução da sociedade, quer social, quer economicamente, porque a gente, quando fala em ciência, não está falando só de química, biologia e matemática. A área toda social, com todos os estudos que são necessários fazer do estado de pobreza e de subdesenvolvimento da região, também é importante e também é ciência. Portanto, tudo isto numa secretaria de uma pessoa que nunca viu, portanto, não é comparável. E depois, eu tenho que dizer isto, e foi por isso que eu pedi a palavra, que é o caso do Faria Castro, que eu não percebo porque é que este homem fica no governo. Ele era adjunto da presidência, que tutelava os assuntos parlamentares, nunca tinha estado sentado num parlamento, nunca tinha sido deputado. Aliás, fez este governo passar pela enorme vergonha, no primeiro plano de orçamento que apresenta, ter no orçamento um artigo que foi chumbado
por unanimidade, pela simples razão de que o homem não sabia a diferença entre uma proposta da LR e um projeto da LR. E fez uma vergonheira de tal maneira que José Manuel Bolieiro teve que vir a jogo, e depois, como já se estava a fazer a discussão na especialidade, nem a bancada do PSD podia fazer uma proposta de alteração e teve que se chumbar por unanimidade um artigo que aquela criatura fez. Portanto, porque é que este homem continua no governo? Ainda por cima tiram-lhe os assuntos parlamentares e passam para Duarte Freitas, que já tem que tutelar as finanças, que já tem bastante com que se entreter e ainda vai ter que ficar com a parte toda mas parlamentar. Mas tem experiência parlamentar. Pois tem. Mas, portanto, teve que se colocar neste a acumular que me dissessem, passa os assuntos parlamentares para o Duarte Freitas, porque estamos numa lógica de reduzir e este secretário também é para sair e, portanto, passa. Não faz sentido passar e fica, não é? Passa aquilo que ele tutela, que já era tão pouco e mal, passa para Duarte Freitas e mantém este secretário. Não percebo. Portanto, qual é a indicação que dá para fora? De que há efetivamente pessoas protegidas e intocáveis e outros não. E aquilo que nós esperamos é que as pessoas são escolhidas para desempenhar funções. O erário público é curto e escasso e, portanto, porque essa era a lógica do Chega a pedir para se reduzir o governo, não era só porque bater pé, porque queremos governos pequeninos. Não, é porque governos muito grandes consomem muitos recursos financeiros e, portanto, é preciso ter menos pessoas a fazer melhor. Não é manter pessoas que não fazem coisíssima nenhuma. Judite e Cláudia. Judite, bom, queria eu queria, sim, porque eu ia interromper a Graça, mas depois ela não me deixou, e bem, porque perdi o seu raciocínio. Eu queria me referir à expressão dela de estou-me a marimbar relativamente à secretária Suzete Amaro, do desmerecimento em relação à ciência. Tu referiste isso em relação à ciência. Estou-me a marimbar para a área. Eu acho que Suzete Amaro não se estava a marimbar nem para a ciência. Não foi em relação a ela. Quem escolheu. Um presidente do governo, ao dar uma determinada pasta que é importante, mas não era, eu não creio, que não tem competência para tutelar, o sinal que está a dar para fora é de que para este governo aquela área não interessa. Eu não acredito que nem da parte do governo, nem da parte dela. Obviamente que quem a escolheu achou que ela fosse capaz. E ela também, ao aceitar, naturalmente achou que era capaz. Mas isso, o que nós achamos depois, na prática... Isso tem a ver com equilíbrios geográficos. Tu não acreditas também, bem e de género, que também me irrita mais. Tu sabes que tem a ver com equilíbrio geográfico. Depois, ao longo dos tempos, veio-se a verificar, e ela própria também, naturalmente, deve ter verificado, e quem a escolheu, que ela não podia estar a ocupar aquele cargo porque, enfim, não tinha perfil para isso. Em relação à Faria Castro, estou de acordo com a Cláudia e com a Graça. Realmente não faz sentido, ainda por cima, porque ele perdeu os assuntos parlamentares, portanto não faz sentido nenhum que ele se mantenha no governo e seria menos um elemento. Em relação a Manuel São João nas pescas, eu também acho que é um secretário muito fraco, tem tido muitos problemas ao longo dos tempos e que neste momento, e a Graça já falou nisso, em que era preciso ter um secretário do Mar e Pescas forte. Pois não temos. E porquê que ele não sai, Judite? Com certeza que é pelo facto de ser do CDS e não, aqui do PPM. Do PPM, desculpa, do PPM, e aqui só ter havido mexidas nos secretários do Manuel São João era CDS, passa para o PPM quando o Paulo Estevão acaba com o CDS. E para concluir, porque acho que já foi tudo mais ou menos dito, eu não concordo com a maior parte das coisas que a Cláudia disse, como é natural, porque é assim. Até agora era preciso remodelar o governo. Foi remodelado o governo, então o governo já não foi bem... Mas eu posso achar que a remodelação não foi boa, não foi bem remodelado. Quando temos pessoas muito novas que não têm experiência, é porque é novo, é porque não tem experiência, é porque não tem percurso político. Podes ter a opinião que tu quiseres, mas também tenho a minha. É porque não tem percurso político, é porque nunca deu provas de merecer este cargo. Vão pessoas mais velhas com essa
experiência, com esse background todo, são jurássicos. Portanto, é um bocadinho difícil realmente, mas isso não me interessa nada, interessa-me o que vai acontecer daqui para a frente. E ainda há pouco tempo nós fizemos um programa em que falámos, depois da tomada de posse do Governo da República, falámos dos vários ministros e tivemos o cuidado de não fazer juízos de valor precipitados, não é? Eles tomaram posse agora, vamos dar tempo para eles darem início aos seus trabalhos e mostrar aquilo que valem e daquilo que são capazes. E, portanto, acho que a mesma coisa se deveria fazer em relação aos secretários regionais disso. Bem, eu tenho que dizer muito rapidamente, evidentemente, eu tenho direito a ter uma opinião sobre a remodelação. Eu acho que esta remodelação devia ter sido feita há muito tempo. Acho que o timing do Presidente do Governo é péssimo, já expliquei porque é que eu acho, e tenho naturalmente, e posso ter uma opinião sobre a forma como foi feita e as personalidades escolhidas. Agora, evidentemente, eu não estou a vaticinar se correrá bem ou mal, porque não tenho capacidades divinatórias. Espero e desejo que corra muito bem, até porque se correr bem a eles, corre bem para os açorianos. Agora, tenho algumas, digamos, suspeitas de que há casos em que a escolha feita neste momento não foi a melhor escolha. E uma das razões porque não foi a melhor escolha é porque o Sr. Presidente do Governo fez muitas tentativas de convidar pessoas que não aceitaram o convite antes dos que foram efetivamente indigitados. Podemos então mudar de assunto muito rapidamente, só para nos contextualizarmos no mundo. Relativamente às medidas restritivas da Covid, o uso obrigatório de máscaras em espaços fechados deixou ontem de ser obrigatório em Espanha, e a nível nacional o Secretário de Estado da Saúde também refere que até ao final do mês esta questão deverá ser reavaliada. Por cá, entretanto, continuamos com a nossa vida, há Espírito Santo, preparam-se as Sanjoaninas, mas na China, onde tudo começou, há novos confinamentos e mortes devido à doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Graça, a situação na China deve preocupar-nos ou a nossa realidade é outra, nomeadamente em relação à vacinação, cuidados médicos? Bom, a nossa situação nunca é outra. Aquilo que esta pandemia nos veio ensinar é que no mundo global em que vivemos, essa paz de espírito que tínhamos de que, isso é lá na China, não existe. Foi lá que começou a primeira estirpe e a única coisa que a mim me preocupa na China neste momento é que já apareceram 3 novas estirpes. Mas a única coisa que nos podia dar alguma serenidade é que podemos ganhar tempo até que ela chegue ao Ocidente. Neste momento já há uma nova estirpe em Inglaterra. Portanto, isso preocupa-me. Ou seja, quer dizer que isto não é necessariamente assim, mas a probabilidade de esta vacina não ser tão eficaz em relação à nova estirpe pode acontecer. Portanto, neste momento, qual era a segurança que tínhamos? Quem está vacinado e ou quem já teve a doença por uma determinada estirpe está protegido em relação a essa estirpe. Em relação a uma estirpe nova, sem saber quais são as características, como é, como é que não é, não sabemos. Aliás, na terceira, eu devo dizer que na última sexta-feira não estive atenta, mas na sexta-feira anterior, ou seja, há 15 dias, na terceira apareceram 700 casos novos, 700 e tal casos novos por semana, dá uma média de 100 e poucos casos novos por dia, o que não é propriamente pouco, o que não quer dizer que isto está tudo controlado. Portanto, eu percebo que socialmente as pessoas estão inquietas para sociabilizar, mas também percebo que neste momento as pessoas já perceberam que vão ter que socializar de formas diferentes. As pessoas já têm a preocupação de algum distanciamento, já têm a preocupação de tirarem a máscara e estarem sem máscara só com pessoas que têm segurança de que está tudo certo. Portanto, as festas estão à porta. Acho que vai ser um desafio de encontrarmos uma nova forma de podermos estar todos juntos num novo registro. Não pensem as pessoas que vamos fazer umas Sanjoaninas ou um Espírito Santo ou etc, etc, como tudo acontecia antes de ter acontecido o Covid, como se pudéssemos passar uma borracha. Não, vamos ter que evoluir e encontrar novas formas de nos podermos socializar, se calhar provavelmente com mais convívios de rua, que são sempre mais seguros, mas nada vai ser como de antes. Judite, como está aqui a Graça a referir, a vida pré-Covid vai ser difícil de voltar a ela?
Será um dia possível? Olha, eu não sei, eu na verdade não me parece, não tenho essa certeza toda que a Graça tem e que disse muito bem. Na verdade, para quem passou pela pandemia, como nós passamos, a nossa geração, pronto, os próximos, ou os que são ainda muito pequenos nesta altura, daqui a uns anos já não terão grande memória, mas para nós que vivemos o confinamento, isto deixou marcas muito, muito profundas. Agora, não me parece, e acho que as pessoas estão muito sedentas de liberdade e porque somos seres sociais e, portanto, de voltar a poder viver em sociedade. E nós, na Terceira, estamos muito sedentos de festas. E, portanto, eu não tenho essa certeza toda de que possamos ter cuidados. Acho que quando começarem as festas, se não houver regras, e por isso eu percebo que ainda não tenha havido, que não se tenha falado ainda em deixar cair as máscaras, como já se fala no continente e como Espanha. Mas olha, que eu estive há 15 dias em Espanha e as pessoas ainda usavam máscara na rua. Sim, a questão é deixar de ser obrigatório. Ser obrigatório. Muitas pessoas, inclusivamente, em entrevistas que dizem que sim, vão parece. Eu lia hoje, não sei onde, mas lia, acho que era da SIC, que as máscaras vão passar a ser obrigatórias apenas nos hospitais, lares de idosos e transportes públicos. Pronto, aqui não se fala nisso ainda, mas creio que essa contenção seja por via das festas que estão a começar e, portanto, para que não se pense que temos a mesma liberdade que tínhamos antes da pandemia, porque não temos. Estamos vacinados, já há alguma imunidade de grupo, mas da forma como estão a aparecer novas estirpes e enquanto elas continuarem a aparecer, é claro que na China nós nunca temos muito bem a certeza do que é que se está a passar, e vemos também coisas que são muito dramáticas até, porque a forma como estão a retirar as pessoas de casa, quem está doente é levado para espaços enormes onde estão depois deitados ao lado uns dos outros em macas, centenas de pessoas no mesmo espaço, deixando animais em casa, deixando tudo para trás e levados até à força. É muito, eu acho que é um bocadinho dramático e traumatizante até. Portanto, da China a gente nunca sabe muito bem o que é que há de contar. Mas pronto, a verdade é que a pandemia não está, é um problema que não está resolvido, a doença não está erradicada e, portanto, durante algum tempo ainda, quando eu digo tempo, podem ser anos, vamos ter que conviver com ela e não podemos fingir que não se passa nada, apesar de estarmos vacinados e se calhar vamos ter que ser vacinados como contra a gripe, uma vez por ano. Mas ainda há muitas dúvidas, porque é uma coisa muito recente e a ciência ainda não consegue explicar tudo, há muitas dúvidas e, portanto, temos de continuar a ser cuidadosos. Pós-Covid. Claro, que ainda não se tem bem conhecimento disso. Há imensas pessoas com reclamações de questões de memória, de cansaço, etc. E, portanto, agora, também essas sequelas, para mim, são os problemas psicológicos causados pelo confinamento e por esta... As crianças que estão agora a crescer com já não se colocam. A nova realidade delas é esta. Elas vão crescer com... Vão crescer com a liberdade de só mostrar a cara a quem quer. Exatamente, vão crescer com uma liberdade muito Tiram a máscara só pode ter vantagens. Isso. Cláudia Cardoso, as medidas restritivas em Portugal e na região estão no caminho que esperamos? Enfim, nessa responder a essa questão, eu acho que nós também, nesta questão da pandemia, funcionamos muito por impulso, à medida que as coisas vão acontecendo, reagimos. Agora, como parece, o ser humano é necessariamente um ser gregário, não é? Tem muita necessidade de convívio. E como dizia a Judite, as pessoas estão sedentas disso. Isso vai criar graves problemas, porque nós temos, por um lado, as pessoas desejosas, até porque a saúde mental está altamente afetada. Completamente. Isto é que é uma pandemia que nós devíamos estar a prestar atenção e não estamos. Porque as pessoas estão, sob vários pontos de vista, muito afetadas pelo confinamento e por esses 2 anos terríveis. É porque vocês reparem, foi a pandemia, a seguir foi a questão da guerra, agora temos a ansiedade toda causada pela questão dos tremores de terra exógeos e, portanto, as pessoas estão a acusar um cansaço, estão extenuadas. E isso leva a que queiram juntar-se, conviver.
e leva a um abaixamento dos convívios. Eu temo que as pessoas comecem a fechar. Eu acho que as pessoas, aliás, basta ver na terceira o que é que está a muita gente acontecer. que As deixou de touradas fazer vão vida começar social em e abril. poderia fazer. As touradas vão começar em abril. Nunca aconteceu. Vão começar em abril. Já há agora o Arraial Taurino e não sei o quê. Quer dizer, as pessoas estão tão desesperadas que eu acho que esses números maus que nós estamos a ter podem vir a adensar-se. A questão é, vocês já repararam que agora que temos esses números elevadíssimos, já ninguém está preocupado com os números, já ninguém viu o boletim tínhamos 11 diário. casos na ilha, Estava tudo fechado em casa. E agora temos já passa-nos ao 100 e lado, tal não? casos por dia e ninguém comenta, porque neste momento o que interessa é medir os sismos cá, os sentidos e os não sentidos em São Jorge. Quer dizer, tudo é relativo. Tudo é relativo. E essa coisa da mononotícia é muito preocupante. É que as pessoas funcionam, isso também tem a ver com o mundo em que a gente vive, que é um mundo sob muitos aspectos muito estranho. Porque nós vivemos e vivemos em bando, vivemos em rebanho. Agora olha tudo para ali, depois olha tudo para ali. E pronto, isso é uma chatice. Eu acho seriamente que nós temos que estar muito preocupados. Essa questão da saúde mental não é brincadeira e está a ter, vocês reparem, ao nível mesmo das crianças, graves consequências. Já a Andréia dizia bem, há miúdos que nasceram no confinamento. Como é que esses miúdos olham para o mundo? Qual é a maneira que eles vão ter de se relacionar com os outros? A dificuldade que temos em nos cumprimentar. Basta pensarmos nisso. Mas isso já existia povos que eram assim. Quando cheguei à Holanda ficava gelada, ninguém se cumprimentava. Mas nós somos muito... Mas nós somos Mas deixa-me só dizer isto, é porque já existiam sociedades onde isso acontecia e geriam isso com todas as normalidades que isso possa ter. Mas eu só para dar o exemplo de que nada vai ser como de antes. Eu era adolescente, estava no final da adolescência quando aparece a SIDA e portanto viveram-se ali anos de terror. Depois passou-se esse terror, mas nunca mais voltámos ao que era antes. Ou seja, as pessoas passaram a ter a noção de que é necessário haver uma proteção. Não viviam com aquele drama todo do medo, ai que medo de que vou apanhar a SIDA, mas que nem sequer queriam conviver com as pessoas, nem dar beijos, exatamente, e os talheres, uma pessoa ter SIDA era quase uma coisa do outro mundo. Depois basicamente e socialmente isso foi estranhíssimo. Depois perceberam quais é que eram verdadeiramente as formas de contaminação e perceberam que nunca mais se podia voltar aos tempos loucos de terem relações sexuais sem qualquer tipo de proteção. O amor livre. Em termos sociais, também vai-se perceber que há doenças que são de saúde pública, que são contaminadas em registro social e que tem que se ter algum cuidado. Porque eu, por exemplo, quando descia ver bailinhos, sentia-me altamente incomodada ter na fila de trás 4 ou 5 pessoas claramente com gripe, cheias de gripe, mas porque queriam ir ver os bailinhos, sentavam-se lá a tossir nas tuas costas durante 3 ou 4 horas. Tu tinhas já plena noção. Quem nunca? Claro, que sair dali e vinhas para casa com gripe. Claro, evidente. E portanto as pessoas, isto vai servir para haver alguma noção de que tem que haver um respeito pelo outro quando aquilo que está em causa mas a achas saúde que melhoramos pública. No respeito pelo outro? A Judite acha que não. Eu também acho que não. Acreditar, eu também acho que não. Redondamente não. Bom, então com estas questões de saúde e liberdade terminamos o nosso programa de hoje. Foi o Política de Saltos Altos, quinzenalmente às quintas, às 13. Encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Ferreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.